Olá, boa noite. Morreu hoje um dos maiores nomes da história da TV brasileira. Dono de um estilo inigualável, Silvio Santos marcou a maneira de fazer televisão e deu o tom do jeito de se comunicar com o público. O apresentador de 93 anos estava internado há 17 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E a edição do Rede TV News deste sábado é dedicada a ele. Silvio Santos morreu às 4h50 desta madrugada no Hospital Israelita Albert Einstein, vítima de uma infecção pulmonar. No início da tarde, o corpo do apresentador foi encaminhado para o funeral. A repórter Estela Freitas está ao vivo no cemitério onde o empresário será enterrado. Olá, boa noite, Estela. Oi, Felipe, uma boa noite a você, boa noite a todos. Eu conversei agora há pouco com a Polícia Militar, que está fazendo aqui a segurança no entorno do cemitério, e ela me disse que o corpo chegou aqui por volta das 3 horas da tarde. Também confirmou que nenhuma cerimônia será realizada ainda hoje. Os policiais me disseram que os familiares do Silvio devem começar a chegar por volta das 4 horas da madrugada e que não tem ainda uma confirmação sobre o horário do enterro. Tá certo. Obrigado, Estela, pelas informações. E fãs do apresentador foram até o Hospital Albert Einstein na tentativa de prestar as últimas homenagens. Estava hospitalizado em São Paulo desde o dia 1º deste mês. Em julho, ele também ficou internado. E na manhã deste sábado, o Hospital Albert Einstein publicou um boletim médico com a morte de Cenoura Bravanel. Silvio Santos morreu aos 93 anos, no dia 17 de agosto de 2024, às 4h50 da madrugada, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza. A família Abravanel divulgou uma nota dizendo que, há algum tempo, Silvio Santos vinha manifestando as suas vontades, os seus desejos, para quando chegasse esse momento. Um deles é que não houvesse velório depois da sua morte, porque ele queria ser lembrado sempre com alegria. Por isso é que houve essa decisão do corpo sair daqui do hospital direto para o cemitério. A nota finaliza com uma frase que para muitos é muito óbvia. Silvio Santos sempre amou o Brasil e os brasileiros. Silvio deixa a mulher, 6 filhas, 14 netos e 4 bisnetos. Teve fã que foi até o hospital para homenagear Silvio Santos. Rui veio com o microfone no pescoço e o anel no dedo mindinho. Minha vida inteira eu assisti Silvio Santos, né? E a gente é como se fosse da família, né? Uma coisa que é uma notícia que eu, como fã, muita gente que você não quer saber, você não quer ouvir, né? Então hoje quando eu fiquei sabendo, assim, você fala, pô, chegou esse dia. Antônio da Paz veio de Santo André com cartazes em homenagem ao ídolo. Silvio Santos para mim era tudo, Silvio Santos era alegria, Silvio Santos, ele deixou um vazio pra gente no Brasil inteiro. Lucélia veio do Grajaú, na zona sul de São Paulo, para dar o último adeus a Silvio. Eu precisava vir, porque eu devo a minha vida de alegria para esse rei da TV, professor de todos nós. Esse aviãozinho, o Silvio Santos, ele jogou para a plateia, ele jogou assim, né? Assim. Aí caiu em cima do meu colo e eu fiquei toda feliz. Silvio, ganhei! E eu guardo ele com todo carinho e amor dentro da carteira. Ele tinha um carisma que, fora do palco, sabe, é sem palavras. A morte de Silvio Santos foi lamentada por pessoas de todos os setores da sociedade. O presidente da Rede TV, Amílcar Idalevo Júnior, destacou o pioneirismo de Silvio no entretenimento e lamentou profundamente a morte do apresentador. É com profundo pesar que a Rede TV recebe a notícia do falecimento do querido Silvio Santos, uma figura icônica da televisão brasileira e um exemplo de pioneirismo e dedicação ao entretenimento. A história de Silvio Santos realmente se confunde com a da televisão brasileira. Em nome de toda a equipe da Rede TV, eu gostaria de expressar os nossos mais sinceros sentimentos à família de Silvio Santos. Seu legado permanecerá vivo na memória de milhões de brasileiros que, como nós,
cresceram acompanhando sua trajetória brilhante e inspiradora. Que Deus conforte os corações de todos os seus entes queridos nesse momento difícil. E o apresentador e vice-presidente da Rede TV, Marcelo de Carvalho, também falou sobre a perda do comunicador responsável por criar uma memória afetiva em tantos brasileiros. Eu tive a oportunidade de conviver, de conhecer, de tocar projetos em conjunto com o Silvio Santos por muitas décadas e, portanto, conhecer não só o comunicador extraordinário, como o grande empresário, o homem corajoso, arrojado e também o pai de família, o pai, o avô. Quero dizer que é um dia triste, mas sem dúvida nenhuma ele deixa uma legião de pessoas com essa memória afetiva incrível de tantos e tantos domingos com ele. Então, minha homenagem, meus sentimentos e, sem dúvida nenhuma, é insubstituível. Silvio Santos era um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, quiçá do mundo. Ele tinha uma maneira única e irreverente de fazer televisão. E por isso era amado em todo o Brasil. E como ele mesmo dizia, do mundo não se leva nada. Então, vamos sorrir e cantar. Nascido em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, Cenoura Bravanel demonstrou habilidade para os negócios desde cedo. Ainda adolescente, mostrava o poder de sua voz vendendo diversos produtos nas ruas do Rio. A interação com o público ganhou novos contornos na Baía de Guanabara, numa barca que fazia a travessia da capital carioca à ilha de Paquetá. Silvio colocou música no barco, instalou um bar e promovia bingos para animar os passageiros. A desenvoltura e o talento para lidar com o público levou Silvio para a rádio. Aos 18 anos, já era locutor. 2 anos depois, foi para São Paulo, onde assinou o primeiro contrato com a Rádio Nacional. Seria o início de uma trajetória de grande ascensão ao inevitável sucesso. Em 1958, ajudou a recuperar o Baú da Felicidade, que pertencia ao amigo Manuel de Nóbrega. Em 1962, casou com Cidinha e teve as filhas Cíntia e Silvia. Anos depois, após a morte da primeira esposa, Silvio se casa com Iris e tem mais 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Além de brilhante apresentador, ele deixou um legado como empresário de sucesso. Integrou ao Grupo Silvio Santos uma indústria de cosméticos e um sofisticado hotel no litoral de São Paulo. Silvio Santos deixou a esposa Iris e 6 filhas. Uma trajetória irretocável e lendária como o maior apresentador de televisão que o Brasil já teve. Título difícil de ser superado. E ao longo de mais de 60 anos, Silvio se fez presente na casa de milhões de brasileiros e vivenciou momentos icônicos que ficaram guardados na memória. O jornalista e apresentador Leão Lobo, que trabalhou com Silvio, relembrou a importância dele para o que se tornou a televisão brasileira. Falar do Silvio é falar da minha vida, da minha carreira, porque ele foi a pessoa que mais percebeu, né? Se eu tenho algum talento, foi ele que percebeu e soube utilizar esse talento lindamente, abrindo espaços para mim no programa dele, no Troféu Imprensa, e sabia jogar com a gente, né? Sabia tirar o melhor de cada um de nós do júri. Realmente o Silvio é um gênio, né? Uma pessoa imprescindível para a história da televisão brasileira, para a história dos programas de auditório. Enfim, ele vai deixar uma lacuna imensa que dificilmente vai ser preenchida. O jornalista e coautor do livro Biografia da Televisão Brasileira, José Armando Vanucci, diz que a simplicidade na fala e a compreensão do que as pessoas tinham curiosidade em saber eram 2 dos grandes trunfos de Silvio Santos. Aquele homem que era o camelô, que tem essa conversa cara a cara com as pessoas, era esse homem que estava ali na televisão. O Silvio compreendia o que o povo queria, o Silvio entendia que muitas vezes ele precisava
parecer que não sabia do assunto que tratava para se colocar no mesmo lugar do telespectador. E a partir da curiosidade, extrair o melhor para ele, né? O presidente Lula decretou hoje à tarde luta oficial de 3 dias em todo o país pela morte de Silvio Santos. Nas redes sociais, o presidente afirmou que o empresário foi a maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do país. A morte do apresentador repercutiu entre políticos e autoridades. E para falar sobre isso, vamos a Brasília ao vivo conversar com o repórter Anderson Arcoverde. Tem mais informações. Oi, Anderson, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Felipe, e a todos que nos acompanham. Na rede social X, o presidente Lula fez um pequeno resumo da trajetória de Silvio Santos e disse que o apresentador será lembrado como o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras, querido pelas colegas de trabalho, a forma carinhosa como Silvio Santos costumava chamar as telespectadoras. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o Brasil não perdeu apenas um de seus maiores comunicadores, mas alguém de casa. Alckmin lembrou que quando ligávamos a televisão, Silvio Santos sempre estava lá, como se fosse parte de nossas famílias, com uma voz inconfundível, uma simplicidade cativante que levou alegria a milhões de lares brasileiros. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou que o carisma e a criatividade dos programas são um marco na história da comunicação brasileira. O ex-presidente José Sarney divulgou um vídeo em que também lamenta a morte de Silvio Santos. A morte do Silvio Santos deixa uma lacuna e uma saudade que vai durante muito tempo ocupar o imaginário popular brasileiro. Ele sabia lidar com a alegria, com a brincadeira, com a provocação, com a comunicação, que era um dom extraordinário que ele tinha. E comunidades de brasileiros que moram fora do Brasil lamentaram a morte de Silvio Santos. A notícia também foi destaque na imprensa internacional. A rede americana ABC chamou Silvio Santos de lenda do entretenimento. O canal lembrou que ele era conhecido pelo sorriso radiante e o bordão "Quem quer dinheiro". Na Europa, o espanhol El País afirmou que o apresentador revolucionou a televisão e o comparou a Pelé. O Diário de Notícias de Portugal o descreveu como um ícone. O Clarim da Argentina citou a importância do brasileiro para a televisão. O jornal mexicano Zócalo comparou Silvio a Dom Francisco, um popular apresentador chileno conhecido em toda a América Latina. A morte de Silvio Santos não deixou apenas o Brasil de luto, mas brasileiros em todo o mundo. Aqui em Mount Vernon, ao norte da cidade de Nova York, não foi diferente. A notícia entristeceu funcionários e clientes neste mercadinho da comunidade brasileira. Eu não consigo imaginar a TV sem ele. O nosso final de semana, infelizmente, será um final de semana de luto. Eu acho que os brasileiros, o Brasil está em luto. Perdemos o ícone da TV brasileira. Acredito que o Silvio Santos foi bem importante na minha vida, por inspirar bastante nós brasileiros, que principalmente o pessoal mais de baixa renda, que conseguiu superar na vida e atingir bastante riqueza e conseguir se sair de uma pior para uma melhor. Silvio, que tinha uma casa em Orlando, na Flórida, passava parte do ano no país. 2 anos atrás, visitou uma igreja local. Não contava em ter diante de mim tantos brasileiros, uma vez que eu, por curiosidade, entrei no Google e o Google me informou que em Orlando nós temos atualmente 100 mil brasileiros. É claro que nós hoje temos algumas dezenas de brasileiros aqui na igreja. Eu quero deixar o meu abraço, muito obrigado. Que vocês tenham uma vida longa e que Deus abençoe os lares de vocês. João Kleber também lamentou a perda de Silvio e destacou que ele é um dos seus ídolos desde a infância. Os meus ídolos de infância estão indo embora. Chacrinha, Silvio Santos agora, Flávio Cavalcante, Chico Anísio, Jô Soares. Pois é a vida, é a vida. Uma perda irreparável para a comunicação brasileira, a partida de Silvio Santos.
A apresentadora Cristina Rocha disse que o Brasil perdeu hoje o seu maior comunicador. Nós estamos perdendo o maior comunicador do Brasil. Mas não é só comunicador, é a pessoa, a ética que o Silvio sempre teve, o cuidado, o amor à profissão, o jeito de tratar os funcionários, a frieza de um empresário na hora que tem que ser frio, um não na hora que tem que ser dito, um sim na hora que também tem que ser dito e um aconchego na hora que você está precisando. O Silvio sempre foi isso. No esporte, Silvio Santos também foi lembrado. Apesar do apresentador não ter vivido uma relação assim tão forte com o mundo da bola durante a sua trajetória na comunicação, na televisão, clubes brasileiros ainda assim prestaram homenagens ao maior ícone da história da televisão nacional. O Fluminense, time de coração do apresentador, disse que Silvio exaltava a equipe multicampeã das décadas de 1930 e 1940 e que ele tinha como ídolos alguns jogadores do Flu que formavam o seu time de futebol de botão. Quando se mudou para a capital paulista, passou também a torcer para o Corinthians, que relembrou uma das frases icônicas da trajetória do apresentador. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Sua história e seu legado serão sempre lembrados por todos os brasileiros, disse o Santos Futebol Clube. O Palmeiras reforçou que Silvio Santos deixa um legado de dedicação ao trabalho e amor à vida. Já o Atlético Mineiro disse que o apresentador marcou a história da comunicação nacional e soube, como ninguém, captar o sentimento do povo. O São Paulo ressaltou que o Cenoura Bravanel foi o responsável por fazer milhões de brasileiros mais alegres e que o seu legado é imensurável. Os domingos sem Silvio Santos jamais serão os mesmos, postou o Flamengo. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, determinou que todas as partidas organizadas pela entidade terão 1 minuto de silêncio em homenagem ao apresentador. O perfil oficial do Rei Pelé e o atacante Neymar também se solidarizaram com a morte do comunicador. O cantor e apresentador Rony Von, que participou de um dos mais famosos programas de Silvio, o Qual é a Música, afirmou que o comunicador foi responsável por levar alegria para todos os lares brasileiros. Existem pessoas que vêm para esse planeta com uma missão que muitas vezes nós não conseguimos entender. São pessoas fortes, gigantescas emocionalmente, espiritualmente, que é o caso desse nosso querido Silvio Santos, que deixa indelével marca de tudo que de bom possa acontecer para quem quer, de fato, seguir a sua vida. E é o que ele deixou. Uma referência para nós profissionais de televisão e, fundamentalmente, levou alegria para todos os lares do nosso país. Todos nós brasileiros vamos ficar um pouco órfãos hoje, mas nada como o tempo para superar essa dor, essa perda, imaginando seguramente que, embora nós estejamos hoje muito mais tristes, em algum lugar do universo a alegria deve acontecer porque ele está por lá. O apresentador Otávio Mesquita relembrou o desejo de infância de ser alguém próximo a Silvio Santos e agradeceu por ter trabalhado com ele. Eu nasci, cresci, vivi vendo e querendo ser amigo de Silvio Santos. Há quase 40 anos eu consegui ter essa liberdade, essa amizade com ele. E quando eu o conheci, eu repito, ele falou para mim assim, quando ele me chamou para começar no SBT, ele falou assim: Mesquita, não perca esse teu bom humor. Se você passar dos 60 anos, continue sendo Otávio, bem-humorado, tranquilo, divertido. Aí ele falou brincando: que tal, deixa até os cabelos brancos, você vai ver que você vai ficar bem, né? E eu até pensei nisso e tô assim como eu tô. Então eu devo muito ao Silvio, espero que lá no céu ele seja recebido por todo mundo que ama ele. E Silvio Santos nasceu no Rio de Janeiro, onde, antes de se tornar comunicador, começou a usar a voz como ferramenta para ganhar dinheiro. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. A morte de Silvio Santos causou muita comoção hoje aqui no Rio de Janeiro, cidade onde ele nasceu e viveu até os 24 anos. O prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro decretaram luto oficial de 3 dias. Em nota, Castro destacou o talento do comunicador, a genialidade e a capacidade de encantar gerações e levar alegria ao povo. Já a Câmara Municipal do Rio lamentou a morte de Silvio Santos e agradeceu pelo legado que ele deixa na televisão brasileira. O apresentador sempre falou com muito carinho do Rio de Janeiro e chegou a ser homenageado no Carnaval Carioca em 2001 pela Escola de Samba Tradição. Silvio Santos nasceu aqui no bairro da Lapa, um bairro boêmio na região central do Rio de Janeiro, e antes da fama trabalhou como camelô nas ruas do centro da cidade. Vamos ver na reportagem. Onde hoje existe um arranha-céu com salas empresariais, havia no começo do século passado a Vila Rui Barbosa, um conjunto de 140 casas. Em uma delas, nasceu Silvio Santos. O local fica na Lapa, bairro do centro do Rio de Janeiro, caracterizado pelo aqueduto em forma de arcos, que se tornou um dos cartões postais da cidade, e pela vida boêmia. Foi nessa região que o menino Cenoura Bravanel cresceu, se desenvolveu e começou a trabalhar. O ensino fundamental foi na Escola Primária Celestino da Silva. Depois ele estudou na Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante, hoje uma escola estadual no Largo do Machado, na Zona Sul. O dom para o comércio se manifestou logo cedo. Aos 14 anos, Silvio Santos começou a trabalhar nas ruas do Rio como camelô, vendendo canetas e protetores de documentos para ajudar a família. Uma história que até hoje inspira os ambulantes da região, como a Jéssica, que vende biquínis, cangas e bonés no bairro da Lapa. A gente se inspira nele, né? Porque a gente vê que dessa forma dá pra gente crescer bastante, chegar onde a gente quer, né? Conseguir vários objetivos na vida. Na virada dos anos 40 para os anos 50, Silvio Santos colocou em prática essa vocação para o empreendedorismo na Barca da Cantareira, que fazia a travessia da Baía de Guanabara ligando o Rio de Janeiro a Niterói. Ele criou uma série de brincadeiras, concursos e comércio de bebidas através do sistema de alto-falantes da embarcação. Claro que a iniciativa foi um sucesso. De origem judaica, Giselda diz que conheceu a família de Silvio Santos e que o avô viajou muitas vezes com ele na barca. As lembranças são de um jovem que irradiava alegria e conseguia vender tudo. Ele passava, as pessoas riam, sabe? Aquilo animava a barca. Onde ele passava, ele vendia tudo. Tudo que ele tinha. Incrível, meu avô falava, incrível. Né? Ele não voltava com objetos, ele voltava com o resultado. Mas merecia o que ele fazia, ele tinha uma meta, ele queria crescer. Aí pronto. Aí foi para São Paulo, o resto é história. Fala-se muito que é uma trajetória que se confunde com a história da televisão brasileira, mas que se confunde com a nossa história também, porque a gente volta para a infância, volta no passado para rememorar tantos domingos ao lado de Silvio Santos. É verdade, Amanda, é verdade.